Iniciando som. Você testou. Play. Web Dimensão. Boa tarde. Nós estamos. Você está falando, já está saindo. Não sei. Imagine onde você pode chegar se acreditar que pode. É muito chique. Muito chique. É o Jair. O Web Dimensão está no ar. Dimensão. Imagine onde você pode chegar se acreditar que pode. Web Rádio. Boa tarde. Estamos no ar. Boa tarde a todos. Web Rádio Dimensão. E hoje é isso. Culpa minha de cada dia. O que será? Nós estamos falando de culpa minha de cada Eu vou dia. começar. Boa tarde a todos. Dizendo que eu tô me sentindo culpada por não saber colocar a música direito. Mas não tem problema, o gato agora passando na frente. Nossos estúdios e um gato aqui na frente. Mas vai lá, continua, Fábio. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês de novo. Essa abertura está um pouquinho longa. Precisamos dar uma cortadinha nela. Depois a gente Nós faz ficamos isso. muito tempo ali, ó, olhando, todo mundo olhando. Tudo bem que eu sou linda, que pode me apreciar, mas muito tempo. Não se sinta culpada pela música, né? Não tô O me que ela está sentindo fazendo? culpada pela música. Ela está querendo que eu me sinta culpada por ter uma música muito longa. não. Olha que legal, foi Só muito estou- longa. Pelo contrário. Depois nós vamos conversar a respeito. Pelo contrário, estou trazendo para nós a responsabilidade, observando o resultado, que eu acho que foi inadequado, e trazendo uma solução. Beleza. Essa é a diferença. Mas vamos lá, boa tarde a todos que estão nos escutando. Boa E tarde. realmente, vamos falar de culpa. Já começamos com sensação de culpa, não é isso? Quem aí não conhece essa, né? Culpa. Olha, dizem que se a culpa é minha, eu faço dela o que eu quero. Então eu posso culpar você com a minha culpa. A culpa é minha, eu jogo para quem eu quero. Assim como tudo que é seu, né? Como tudo que nós somos, nós podemos dar aquilo que temos. Inclusive, uma delas é a culpa. E quantas pessoas não fazem isso com a culpa? Agora, Fá,
antes de falar de culpa, o que é culpa? Boa pergunta. É. O que é culpa? Na verdade, a gente tem uma dificuldade enorme de algumas definições. Toda vez que a gente pega um tema ou conversa com alguém sobre determinado assunto, eu percebo que nós sabemos mais ou menos, vou colocar entre aspas, o significado das palavras e a diferença, mas quando vai a fundo, descobre-se que não é bem assim. É por isso que a gente busca toda a rádio trazer o conceito exatamente o conceito de cada um dos assuntos que nós vamos trabalhar aqui, para que você saiba exatamente qual é o conceito que nós estamos usando, qual é a base da nossa conversa e do que realmente nós estamos falando. Por isso, hoje a gente vai começar trazendo primeiramente o conceito de culpa e depois de responsabilidade. Vamos conversar sobre qual a diferença entre culpa e responsabilidade. Mas vamos lá. Culpa se refere à responsabilidade Culpa se refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou um prejuízo material, moral ou espiritual a si mesma ou a outrem. O processo de identificação e atribuição de culpa refere-se à descoberta de quem determinou o primeiro ato ilícito ou prejudicial e pode se dar no plano subjetivo, intersubjetivo e objetivo. Vamos explicar isso, porque quando você fala confuso, todas essas né? coisas de culpa, vamos buscar explicar, detalhar isso que você acabou de comentar a respeito de culpa. Sim. Nós já conversamos um pouco antes de começar a rádio a respeito da responsabilidade. Culpa é responsabilidade ou responsabilidade causa culpa? Ou o que é o que, né? Qual é a interação entre culpa e responsabilidade? Qual é a diferença entre as duas coisas e como que a gente pode perceber qual é o melhor caminho, né? A responsabilidade ou a culpa? Olha, nós vamos descobrir durante a rádio o que gera o quê. Agora, uma coisa que é certa. Infelizmente, nós carregamos culpas, não é uma culpa, culpas, desde a infância. Às vezes uma frase, a Fabiana tem uma historinha muito legal, que daqui a pouco ela vai te contar. Desde pequenininho, às vezes uma frase mal colocada gera uma culpa no adulto. E nós vamos carregando culpas que não são nossas. Culpas imensas. E a culpa é um grande mal, porque a culpa ela traz sensações e sentimentos, sensações de frustrações, ela traz sensação de solidão, ela traz sensação de fracasso, de medo, de isolamento. Então, a culpa, tanto que está na foto que eu divulguei, normalmente é autoculpa, a pessoa se culpando. Não é nem o outro, porque tem a culpa de terceira, mas a pior culpa são os dois tipos. Uma, eu mesmo me culpando, e a outra pessoa querendo colocar a responsabilidade da culpa em você. E isso acontece muito, né, Fá? Aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você que está nos ouvindo, nos assistindo, a sensação de culpa. E o quanto dói isso, né? Sim, o quanto isso é limitante, o quanto prejudica, o quanto atrapalha fisicamente, emocionalmente cada um de nós. Mas vamos pensar o seguinte, a culpa, você percebe que cometeu algo, uma falha, um erro que não foi adequado. Então você tem essa consciência. O que acontece é que você não encara a responsabilidade ou não age sobre isso buscando uma solução. Na culpa você simplesmente sente, percebe que falhou, não aprende com aquilo, ou se aprende muito pouco e deixa com que esse sentimento permaneça presente. É algo inacabado. A culpa é uma relação inacabada com uma falha, um erro, algo que você cometeu que você considera desaprovável. Né? Não é aprovar, você não aprova aquilo. Então aquilo te causa culpa quando você não olha para aquilo, não se responsabiliza por aquilo,
tira o aprendizado daquilo e, além disso, faz diferente. As pessoas que se sentem culpadas são aquelas que normalmente têm o mesmo comportamento repetidamente. Por qual motivo? Elas não entenderam a lição que aquela falha ou aquele comportamento inadequado tem para trazer. A consequência do fato, do ato em si, não é assimilada, não é assumida. Até mesmo quando se fala em culpa, as pessoas que se culpam, principalmente, elas não são nem eficazes na culpa. Já vou falar disso mais tarde um pouquinho. Porque já que você vai se culpar, é necessário você ser pelo menos eficaz e elegante. E nem isso as pessoas acabam fazendo. Mas você fez uma comparação agora há pouco, você fez uma analogia, um pouquinho antes de começar a rádio, e eu não sei se você tirou essa história de algum lugar, ou da onde você viu, mas é uma história que foi um pouco antes de começar a rádio, eu peguei e falei, puxa, muito interessante realmente essa... acho que é a analogia que você fez, né? Vamos pensar Falando o seguinte. da culpa, Vamos pensar o seguinte. Vamos fazer uma analogia entre culpa e os seus e-mails. Tem lá a sua caixa de e-mails e você recebe um monte de e-mails por dia. E tem aqueles e-mails que você lê, outros você deleta e alguns você sabe o que é, precisa ter uma ação sobre aquilo e você deixa lá na caixa, fala, não, daqui a pouco eu vejo isso, ou amanhã eu vejo isso, ou depois eu resolvo isso. E aí o que mais acontece, na maioria das vezes, a maioria de nós deixa aquela caixa de e-mails cheia de e-mails. E muitos deles, na maioria das vezes, precisavam de uma ação e agora nem adianta mais. A ação não foi tomada, não tem mais o que ser feito. E alguns simplesmente não adianta você nem olhar para ele porque não faz mais sentido nenhum. Ou seja, você tem uma caixa de e-mails de entrada repleta de lixo que não te serve para nada. A grande questão é, o e-mail está lá pelo simples fato de você ficar alimentando aquilo, dizer, eu precisava ter cuidado daquilo e não cuidei. Puxa, eu precisava ter olhado para aquilo e não olhei. Isso é a culpa. Quando você deixa algo, acontece algo e você coloca num lugar em evidência, ou num lugar que você sabe onde está, porém não resolve aquilo. Aquilo fica pendente e fica toda vez que você olha para aquilo fica te cobrando, te desgastando a sua energia emocional, enfim, do seu dia a dia e gastando seu tempo, porque cada vez que você para reler aqueles e-mails e ainda deixar eles lá sem nenhuma ação, mesmo que a ação já tenha passado, é tempo perdido. Essa comparação eu achei excelente, porque é exatamente isso que é a culpa. A culpa é algo que fica atormentando, você não esquece, te incomoda, mas você não faz nada para resolver aquilo. Eu estou rindo porque eu tenho 2 caixas de e-mail, 2 pastinhas de e-mail, que eu recebo e-mail de pessoas de empresas, sei lá, que mandam vídeo, essas coisas todas eu gosto de assistir. Tem uma delas que está com mais de 700 e-mails pendentes. Eu olho e falo, uma hora eu vou ver, porque são vídeos que parecem ser interessantes. Eu acabo não tendo tempo e realmente vem uma sensação, que horas eu vou deletar isso? Que horas eu vou assistir? Quando eu vou assistir? Sabe quando eu vou assistir? Nunca. Então é mais fácil jogar no lixo e não me sentir culpado, porque é necessário trabalhar com uma realidade. E isso é uma das coisas mais importantes. Por isso que eu estou rindo. Porque quando a gente fala de culpa, se encaixa com todos nós. Impressionante. Claro. E é claro que a gente vai pegar, então, um linkzinho de algo que a gente vem falando em todas as rádios, né? Viva o aqui e agora. Se é o seu momento de ler o e-mail, leia o e-mail, execute aquilo que precisa ser executado e ponto final, tá resolvido. E é assim que a gente precisa agir com os nossos comportamentos, com as nossas falhas. Infelizmente, muita da nossa culpa, desse comportamento, a gente aprende a sentir culpa, tá lá na infância. Lá vem vocês com esse papo de novo. E de novo. Não tem outro jeito. Porque é lá que a gente começa a nossa história, é lá que a gente vive as nossas primeiras experiências. Mas sabe que conversando com uma pessoa, há uns dias atrás, há quase 2 semanas atrás, falando inclusive, não foi nem da culpa, de uma outra sensação negativa. E eu disse para ele que a mudança pode acontecer em um instante. Sim. Em um instante. Quando cai a ficha, muda.
É um clique, né? Talvez um dos motivos que os seres humanos não mudam seja pelo medo daquela mudança não perdurar. Às vezes Ou nem arriscam, nem pelo arriscam. medo da mudança trazer um resultado que ele não sabe como lidar. Adequado. Ou que ele não Resultado de saiba sucesso. como lidar, né, com o resultado. Claro. Porque imagina o que seria você, que está me escutando, que está nos assistindo, viver sem culpa. Como seria viver sem Delícia, culpa? hein? O que você faria? Quais seriam as suas ações? Como seriam os seus sonhos, seus planos? Como seriam os seus relacionamentos? Relacionamento com pessoas no trabalho, com pessoas que você gosta. Como seria a sua vida sem culpa? E olha que nós temos um armário de culpas, né? Então, assim, você tem a culpa na parte romântica, na parte sexual, na parte de pais, na parte de filhos, na parte de amigos, na parte de trabalho. Olha quantos arquivos de culpa nós temos. Existem algumas que são as mais antigas, as que realmente vêm da infância, que geram os nossos maiores comportamentos. Eu li uma historinha agora há pouco, que uma garotinha estava toda feliz, ficou toda feliz porque estava satisfeita, cumpriu a missão do dia, tinha alimentado seu cachorrinho com carne. Uma carne que ela tinha achado na geladeira. E aí a mãe chega, abre a geladeira: filha, você deu a carne do nosso jantar pro cachorro? Como você faz isso? Aonde já se viu? Você não presta atenção nas coisas. Você não presta atenção em nada. Você é irresponsável. Que feio. Que coisa feia. Você foi muito malvada. A gente vai comer o que agora? Só de você ouvir eu contando isso, imagina você ouvindo isso, né? Imagina o uma que criança, passa na cabeça dessa criança? Uma- Imagina, o que eu vou comer agora? Isso, uma criança que está formando uma imagem, ela não consegue generalizar. Vou passar fome. Minha família vai passar fome por conta da carne que eu dei pro cachorrinho, achando que estava fazendo minha obrigação, deixando o cachorrinho feliz. Eu prometi pra minha mãe que eu cuidaria do cachorrinho, eu cuidei. E aí depois a mãe, com muito carinho, chega: não, filho, desculpa, eu não quis dizer isso, mas é que precisa tomar atenção, o cachorrinho só pode comer a ração, mesmo que ele goste da carne, enfim. Reconta-se toda uma história que, claro, quando é feito de uma maneira adequada e você adulto pode criar recursos para conversar com a criança, o pai e a mãe, a gente adulto, mesmo com recursos, cometemos algumas falhas. E existe como ressignificar isso conversando com a criança de algumas maneiras. Mas vamos pegar no caso que a mãe não tinha recurso nenhum. Bom, enfim, a mãe foi fritar ovos, então, por jantar, enquanto a Mariazinha ficou lá pensando sobre como seria o jantar. E aí, numa segunda situação, a Mariazinha precisava fazer a lição de casa dela. E ela estava sem lápis, e ela viu lá o lápis em cima da escrivaninha do pai. Aí ela pensa assim: não, mas isso não é meu, né? E se eu mexer nesse lápis, será que o papai vai ficar sem trabalho? Será que a gente vai ficar sem dinheiro? E aí ela fala: não, não vou mexer. E aí, numa outra, eu vou ser boazinha, eu não vou mexer. Numa outra situação, ela chega na casa da avó e tem um monte de biscoitos lá para ela comer, né? E aí a avó sempre deixa ela: não, mas eu não vou mexer, porque vai que eu como biscoito e alguém fica sem. Será que a gente vai ficar com fome de novo? Então, eu vou ser boazinha e vou deixar lá os biscoitinhos. E mesmo sentindo muita vontade de comer biscoitos. Bom, enfim. E aí essa menininha segue a vida dela inteira, ser boazinha, deixando de perguntar, né, de buscar saber se ela pode ou não, porque se ela ficar quietinha e boazinha, ela vai ser uma menina amada, ela não vai prejudicar ninguém. E aí qualquer mínimo ato que ela faça de sair disso, o que acontece com a Mariazinha? Se sente a pessoa mais culpada do mundo. Nossa, eu esbarrei na mesa e derrubei um copo d'água, agora todo mundo vai passar sede. Medo de não ser? Amada, querida, aceita. Ou seja, um fato simples na infância, corrigido de uma forma inadequada, ou dito de uma forma inadequada, faz com que você traga um comportamento que vai te incomodar pro resto da vida. Bom, Fabiane, como seria então a melhor forma de lidar com este fato? Antes disso, você fala a melhor forma, segura aí, dá um pause. Pause. Você está falando, eu comecei já esses dias a pesquisar mais a respeito de culpa e vários exemplos, inclusive exemplos que me trouxeram culpa. Por exemplo, a câmera onde vocês estão nos assistindo está num tripé. Quem está escutando não está vendo, é óbvio, mas a câmera está num tripé. E esse tripé
É o tripé normal de pôr câmera, a qual meu filho brincou de robô. No primeiro foi assim meio estranho. E, claro, ele sabe que nós usamos isso para gravar vídeos. E a pergunta é, o quanto na bronca que foi dada, adequada ou não, mas o quanto foi... não foi tanto, porque logo depois de arrumado, ele brincou novamente de robô. E continua brincando de robô. Quer dizer, deve ser uma coisa legal, porque eu me lembro na infância, imagina ter um negócio desse, de tripé, cheio das coisas legais, para poder brincar de robô. E nós não tínhamos, né? Então, assim, de qualquer maneira, até o fato de como se fala com uma criança, porque é necessário colocar limites. Sim, muito necessário. A criança sem limite, vamos lá, aquele pressuposto, criança sem limite, adolescente rebelde, adulto frustrado. Isso é vero, isso é certo, isso é linha reta. Então, assim, é necessário colocar limites. A diferença é você colocar limite dando um ensinamento e mostrando o caminho que a criança precisa seguir para não cometer aquela falha de novo, ou você colocar limite causando uma punição ou causando uma tortura emocional para que ela seja controlada através do medo. Na verdade, essa relação com a culpa vem de muito, né? Desde que Adão e Eva apareceram no nosso planeta. O homem foi controlado por culpa durante muito tempo. É mais fácil você controlar pessoas pela culpa do que pela responsabilidade. Quando a pessoa tem culpa, ela tem medo daquilo. Então, eu vou pôr medo em você para que você não se sinta culpado. Isso vem da humanidade. Nós todos aprendemos desde muitos milhares de anos, desde que o homem surgiu aí com uma linguagem de se comunicar, desde que começa a se socializar, a gente tem essa relação entre medo e culpa. Se eu tenho uma regra que ao invés de eu te mostrar a forma certa, e se você falhar, remostrar a forma certa, eu te coloco o medo, gerando em você culpa. Você citou Adão e Eva, aí você acaba entrando em algumas religiões, não especificamente uma só, porém, não só, são dogmas, né? Existem alguns dogmas que acabam transmitindo uma culpa eterna, uma culpa na alma, uma culpa de vida. A pessoa vive e sentindo culpa de estar vivo. Eu conheço pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos que se sentiam culpados de estarem indo bem na vida. Culpados de ter sucesso, né? Olha que coisa. Culpados, de repente, de ser feliz no relacionamento. Eu não posso ser feliz no meu relacionamento. Culpados de repente, conseguirem sustentar a família, de comprar um carro novo quando o vizinho não conseguiu comprar, ou quando tem muita gente morrendo de fome. Ele trabalhou a vida inteira e se sente culpado de comprar aquilo que ele quer. Eu não consigo entender como ser humano, quer dizer, até entendo, mas não compreendo com essa dificuldade, como é que a pessoa consegue viver com esta carga de culpa, com esse peso nos ombros. Existe uma foto que nós, até eu estava querendo usar, de um cara carregando uma pedra, mas assim, parecia uma formiga com uma pedrona grande, que é o tamanho da culpa, porque a culpa, ela mata aos poucos, né, Fá? Ela tira a fome de viver. A culpa faz com que o ser humano, ele fique enclausurado dentro de uma ostra e não consiga ser feliz. Aí passam-se 10, 15, 20 anos, quando ele viu isso, fala, puxa, o que eu fiz na minha vida? E vai esperar mais 20 anos para fazer o que da vida? Não, e a culpa aparece em situações onde você fala, meu Deus, mas como que alguém pode se sentir culpado por isso, né? Às vezes é a mais simples, uma coisa muito banal, muito boba, e a pessoa hoje, carrega... Obrigada, carrega a culpa. Eu sou bonita. Carrega a culpa pela vida toda. Sabe que tem casos, e eu acho muito interessante, tem pessoas que têm um pai, uma mãe, que ou não foram bons pais, ou judiaram demais, ou tiveram uma relação muito difícil, pessoas até que foram abusadas pelo pai e pela mãe, e se sentem, não conseguem amar aquela pessoa. E como é pai e mãe, e pela lei da sociedade,
Você precisa amar o seu pai e a sua mãe, elas se sentem culpadas por não amar aquele que agrediu, que invadiu, que incomodou. Então existem culpas de diversas maneiras. E quando a pessoa entende, aprende com aquela relação, e ela entende que ela não precisa carregar aquela pedra, aquele peso, que ela não precisa acumular, carregar e deixar aquele e-mail e ficar olhando para aquele e-mail todos os dias, sem ter feito nada por aquilo, ou quando ela toma uma ação que resolve aquilo e ela não precisa mais olhar para aquilo, é uma sensação de liberdade. Muito grande. Muito grande. Chega até algumas pessoas, eu ouço às vezes no treinamento e falo assim, eu estou em estado de êxtase, porque eu jamais imaginei sentir-me tão bem comigo mesmo. Porque a culpa tem muito a ver também com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima. Como que você olha para alguém que comete um monte de falhas? Como que você olha para alguém que cometeu um crime? Vamos colocar a culpa no sentido da lei. Como que você julga ou olha para alguém que cometeu um crime, nem que seja leve? Vamos colocar um crime grave, então, um assassinato. Imagina você olhando para você com a sensação de ter cometido um crime, com esse mesmo pensamento e esse mesmo olhar todos os dias. É assim que uma pessoa que sente culpa olha para si mesma. Ela acaba com a autoimagem porque ela acha que ela não é merecedora de nada do que ela tem, que ela não é boa o suficiente, que ela não é bonita o suficiente, que ela não tem direito às coisas que ela tem direito. Ela se condena. A pessoa que tem culpa, ela se condena, ela se julga, se condena, dá a sentença de tristeza eterna. Eu não posso bater na mesa. De tristeza eterna, né? De lamentações e lamúrias. E muitas dessas pessoas que passam a vida se lamentando e lamuriando é porque tem grande carga de culpa. Quando você fala, eu estou com um exemplo seu na cabeça, deixa eu fazer uma, entre aspas, tá? Quando você falou de uma pessoa violentada, teve uma pessoa conhecida, treinando também, claro que nome nós jamais daremos, mas ela sentia raiva dela por ter que e precisar amar o pai. Demais. E realmente ela não queria amar, mas era o pai, a figura de pai. E aí quando você você falou toda essa história até o final de se julgar. Você imagina uma pessoa que vive se julgando a todos os momentos, principalmente naqueles contextos onde a culpa ela é maior. E até falando de culpa, onde a culpa é maior, por qual motivo a culpa de repente ela permanece? Nós estávamos discutindo se a culpa gera responsabilidade ou a responsabilidade gera culpa. Esse é um ponto a ficar interrogação, e nós vamos debater um pouco o que gera a culpa, a falta, a responsabilidade de não ter conseguido fazer alguma coisa, como a Fabiana falou, de não ter o merecimento, de achar que não tem o merecimento, ou não achar que seja capaz daquilo ou daquilo outro, ou você sente culpado pelo fracasso, o qual também traz a responsabilidade de ter fracassado por alguma coisa. Não, e às vezes a pessoa fala assim, mas se eu não me sentir mais culpado, eu vou esquecer aquilo e vou cometer o mesmo erro de novo. E aí a culpa vem como sinal de alerta. Às vezes o nosso tic-tac, quando escuta isso, o tic faztói, peraí, deixa eu rebater isso aí de novo. Tem pessoas que fazem isso. Que elas usam a culpa como um lembrete, para não esquecer. É como e-mail lá, tá um lembrete, ó. Não se esqueça, você fez errado, você fez besteira. O que é mais fácil? Não é mais fácil trocar de e-mail, não é mais fácil jogar o arquivo fora, trocar de arquivo? Não, as pessoas insistem em ter aquilo que machuca. Ação, né? Ter uma ação, escrever um e-mail, responder aquele e-mail, não conseguir cumprir o prazo, infelizmente, por questões blá blá blá. Caso seja possível da gente rever esse prazo, não sei, qualquer coisa que tenha uma ação que possa ou encerrar o assunto, ou dar uma outra oportunidade para que você possa olhar para aquilo e resolver de vez. Sabe, Fábio, tem pessoas, e vamos não falar só da culpa, tem pessoas que elas adoram, elas amam, elas regam coisas que prejudicam. A culpa é uma delas. Tem pessoas que ficam
simplesmente, cada vez mais, regando a culpa, regando a mágoa, regando a frustração, regando aquilo que faz sofrer. E eu realmente não me conformo como é que pode as pessoas tentarem sentir falta de algo que lhe faz mal. São prisioneiras. Muitas delas, quando conseguem resolver isso, e a gente falou isso na rádio passada, né? Conseguem resolver isso, lidar com isso, tá resolvido, ainda sentem falta. Sente falta. Buraco, né? São prisioneiras de si mesmas. E você vê que elas buscam uma solução. Inclusive, quando chegam perto de uma solução, tem algumas pessoas que escapam. Por isso, muitas vezes, até no nosso trabalho, é necessário ser incisivo, porque quando a pessoa começa a perceber que vai ficar... vou ficar sem aquele sofrimento. Não quero, não, eu quero meu sofrimento de volta. Como, quando filho? Desmarca as sessões, ou quando desiste do treinamento, ou quando não quer participar da atividade. Ou mesmo no treinamento, não, dessa atividade não vou participar, não sabe nem o que é, mas sabe que vai pegar. Sabe que vai resolver. Agora, o que é culpa? Vamos falar realmente da culpa, a culpa nossa de todo dia. Tem pessoas, e isso nós estamos fazendo a culpa, porque nesses últimos 35, 40 dias, nós estamos, claro que a gente programa as rádios com determinados assuntos e temas, daquilo que está muito em pauta. Não só recebendo vídeos, como recebendo questionamentos de pessoas que nos rodeiam. A culpa é algo que vem atrapalhando muito. Tem pessoas que trazem a culpa de algo da infância que não tinha responsabilidade não tinham capacidade. Vamos lá, responsabilidade, para mim, eu não sei se a Fabiana concorda com isso, é a resposta hábil de acordo com a idade emocional. Então, como é que uma criança de 8 anos de idade pode ser, por exemplo, o chefe da família? Como uma criança de 7, 8 anos de idade pode ser responsável por limpar e cozinhar uma casa? Como nós já vimos histórias, que a mãe até mesmo, infelizmente por não ter condições, uma filha de 7 anos de idade tomava conta de mais 3 crianças, ela lavava, passava, cozinhava, e ainda se não tivesse pronto as coisas, cuidava dos irmãos, e se não tivesse pronto as coisas, o que acontecia? Levava a bronca da mãe. Hoje, essa pessoa tem toque por limpeza, ela tem toque por diversas coisas, nesse sentido, tudo tem que correr certinho. Você imagina, quem é que está chicoteando ela? Aquela mãe de 7 anos de idade. E se ela não faz, a mãe já morreu, os irmãos cada um por aí, com família, e se ela não faz aquela obrigação, ela faz o quê? Ela se sente culpada. Ela se sente culpada para responder a quem? A mãe dela, que já foi embora. Ela se sente culpada porque não executar aquilo é ter um comportamento inadequado. Inadequado e feio. E medo da mãe, né? Medo de levar bronca. Claro. Quer dizer, é aquilo que a Fabiana falou no começo. Sendo colocada através do medo, através da punição. Você vem trazendo, quer dizer, a pessoa vem trazendo, e olha que essa pessoa está com 45, 48 anos de idade. Você imagina quantos anos carregando uma coisa que a machuca. E realmente, a hora que você se livra da culpa, é uma grande liberdade. E como? Agora, mais algum assunto da culpa? Não, vamos falar de responsabilidade. Tá, então depois eu volto na culpa, que ao final da rádio eu quero comentar alguma coisa da culpa, já que você vai se culpar, seja eficaz, seja congruente, seja adequado. Vamos falar de responsabilidade. Vai lá, contigo. O Carlos falou sobre responsabilidade. Responder a algo. É você ter uma ação, você executar algo de acordo com aquilo, você assumir aquilo para você. Ou seja, cometi uma falha, ter responsabilidade sobre aquilo, perceber o que você fez que não deu certo, quais foram as consequências disso, é assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade é o que faz com que você não precise ter culpa. Porque quando você assume a responsabilidade, você ganha o aprendizado, entende que pode fazer diferente e não precisa ficar olhando para aquele meio, está encerrado. Você não reage à situação. Você age em prol de resolver a situação. Ou seja, culpa versus responsabilidade. Você tendo responsabilidade sobre o seu ato, você não tem culpa. A culpa é quando você olha para aquilo como se você não tivesse que fazer nada, sem perceber as consequências. Responsabilidade é quando você executa algo ou quando você vive algo e assume aquilo
para você e toma uma atitude. Por exemplo, vamos voltar no caso da Mariazinha. Mariazinha não tinha condições, recursos emocionais, não tinha experiência de vida para poder entender o que a mãe estava dizendo, certo? Para entender que ela não ia passar fome. Ou para pegar o dinheirinho dela do cofrinho, ir até o mercado, comprar 3 ovos e falar, olha, a gente não vai passar fome, mãe. Eu resolvi o problema. E é por isso que a gente traz as maiores culpas da nossa infância. Porém, a Maria, hoje, uma mulher de 40 e tantos anos, ela é capaz de entender que se naquela época ela pudesse ter comprado e ela não passou fome, hoje, se ela cometer qualquer ato igual, ela é capaz de assumir as consequências, se tornar responsável por aquilo e agir de maneira diferente. É exatamente assim que a gente busca o trabalho de você ressignificar as suas questões e rever a culpa. 2 coisas. Então, gente da mesa, você não bateu na mesa, que sai desculpa, aqui. gente. Lá não sai, mas sai Gente, aqui na rádio. desculpa. Mas 2, não precisa de desculpa, não. É costume. Olha só, costume. Desculpa. O que quer dizer desculpa? Fala pra mim. Estou assumindo que realizei algo e já dizendo, para não desagradar o outro, dizendo a ele, olha, eu te incomodei por isso, eu estou assumindo a responsabilidade sobre isso. E você vê a volta? Isso foi até uma coisa que aconteceu. Não precisa se desculpar, porque é a segunda vez que nós fazemos aqui. Ou seja, nós fazemos o nosso melhor. É exatamente uma coisa que é o ponto que eu ia falar. E até surgiu como quer dizer, as coisas vão acontecendo por improviso, é muito legal. Quantas vezes nós terceirizamos a culpa? Aqui eu poderia terceirizar a culpa, ou ela poderia terceirizar a culpa, poxa, mandando ver para qualquer lado. No caso da menininha, a mãe avisou a filha que não era para pegar a carne da geladeira? A mãe separou a carne do animalzinho? A mãe explicou para a filha? Não. Então o que ela fez? Para que ela se ausente da responsabilidade da falha, ela culpa quem? A filha, que não tem a capacidade ainda de se expressar. Aí você vai, então vamos condenar os pais? Não, porque nós fazemos o nosso melhor, nós fazemos aquilo que sabemos de acordo com aquilo que aprendemos. Quando aprendemos diferente, sim, se você sabe, igual que a gente fala de erro, se você sabe que vai errar, você nem isso faz, porque você acerta. Se eu sei que eu vou fazer alguma coisa que é errado, eu não errei, eu acertei. Você já sabe qual é o resultado, que é inadequado para aquilo que você precisa, mas você então, o que já nós sabe temos, qual é. Nós temos resultados. Agora, quanto a mãe dessa menina teve de experiência para saber como é que ela foi educada, talvez da mesma maneira, talvez até um pouco, fazendo com a filha até um pouco melhor do que os pais fizeram com ela. Claro. Que algumas pessoas que você vai ver um pouco mais no passado eram espancadas, eram julgadas, eram subjugadas pelos pais, e hoje a coisa vem amenizando. Mas vamos falar de culpa. O quanto nós terceirizamos a culpa, quantas vezes a responsabilidade é nossa e nós nos ausentamos da nossa responsabilidade por aquilo que é fato, é de fato e de direito do autor, e nós jogamos para o outro. Mas mesmo jogando para o outro, isso não quer dizer que nós nos deixamos de sentir a culpa. Algumas pessoas deixam. Algumas pessoas são tão cara de pau, tão mesquinhas, que não conseguem conceber que a culpa não é a dela. E sim que ela deixou a menina, que a menina tem que aprender. Então ela vai achar desculpa atrás em cima de desculpa, gatilhos em cima de gatilhos, para ausentar-se da culpa que ela, no fundo, ela sabe que é dela. Então ela vai construindo, é verdade. Ela só cria um meio diferente para lidar melhor com aquela culpa, mas ela sente. E aí você acorda... como a mãe que deixa a criança perto do fogão, do forno aceso ou do fogo aceso, e a criança queima a mão. A criança toma bronca, mas a mãe sabe que não podia ter deixado a criança perto do fogo. É como uma pessoa que deixa uma criança perto de um balde de vela derretida. Tô provocando a avó da minha neta aqui sem querer, pois dá. Um beijo pra você, Sidoca. A avó da sua neta? A avó da minha filha. Meu Deus. Neto da cidade. Peraí, que eu não tava sabendo. Que história é essa? Um beijo muito grande pra você, Sidoca. Porque assim, até hoje a gente comenta, às vezes ela fica com lágrimas no olho. Meu, que culpa? Culpa do quê? Alguma coisa responsabilidade.
bobeou. A gente, com criança, a gente não pode bobear. Vê se ela bobeou de novo. Não. Foi um grande aprendizado. E não vai bobear com os outros netos. Então, em vez de ficar se culpando, se condenando com aquele dedo apontado para si, não. Ressignifica isso. É onde eu vou entrar agora com aquela outra parte. Já que você vai se culpar, se culpe de uma certa forma, porque você se culpa das coisas que deram resultados inadequados, das coisas que você não merece, você se culpa das coisas que você não foi capaz de fazer, você se culpa de várias coisas negativas, mas você se culpa também das coisas boas que você faz, porque já se você vai culpar, culpe-se inteiro, culpe-se por todo, não culpa só um pedacinho. Eu vou trocar de carro porque a parte da frente ela é ruim, mas a parte de trás ela é boa. Você vai trocar de carro porque tá tudo bem ou tudo ruim. Então você tem que ter um contexto geral. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então quando você faz uma limpeza, faça uma limpeza adequada. E pense nas coisas boas também que te trouxeram até aqui. Tem coisas que de repente, aquele fato que você se sentiu culpado, te fez mais forte, te fez mais eficaz, te fez mais merecedor, te fez ir à frente, te fez mais forte. Quanta estrada isso coloca na vida das pessoas. Eu vejo por mim, não sei quantas culpas você carregou até hoje, Fá. Eu carreguei várias. E ainda devo carregar mais algumas, não sei. Você olhou com essa cara assim, pode ser que a gente carregue um monte. Mas quanta das culpas? Agora, o quanto a gente faz de coisas boas e o quanto até mesmo essas sensações nos faz crescer, nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz muitas vezes ter até vontade de buscar melhoras. Agora, não fique com medo de tirar a sujeira do carro. Eu dei exemplo do carro. Não tire o medo de limpar essa casca que lhe faz mal. Porque quando a gente fica com medo disso, você vai simplesmente passando a vida com um sofrimento, carregando um sofrimento e não vivendo. Você vai apenas sobreviver. Na verdade, a culpa é um desejo que a gente tem, que as pessoas têm, de mudar o passado. Essa é nova. Mas acontece Vamos que... refletir nisso. Como é que é? A culpa é um desejo... Freud de explicou mudar o isso. passado. Realmente, isso é uma verdade. Porque quando o Freud falava, se você voltar instantes antes daquilo que te causou a culpa, você já mudou. Isso é verdade. Isso é que você faz isso numa regressão. Essa é a intenção de um trabalho. Ou seja, de buscar ressignificar mudar o passado, mudar o fato em si, é impossível. O tempo passou, aquele momento foi. Ainda nem Mas inventaram mudar a tempo. forma como você olha para o fato, qual é a maneira que você percebe o fato, qual o aprendizado que você teve no fato, isso é possível sim. É possível e é eficaz para lidar com a maior parte de todas as sensações e comportamentos limitantes que nós temos, inclusive a culpa. A culpa gera uma necessidade de você mudar o passado que é totalmente impossível. Porque quando você revive aquele fato, ao invés de você assumir a responsabilidade, você só sofre mais por conta dele. Ou seja, reviver o passado, buscar aquele momento, relembrar aquele momento, assumir a responsabilidade por ele e aprender com ele, isso sim é mudar o seu passado. Não o fato em si, mas como você viveu aquilo, como você olha e o que daquele fato em si tem importância real na sua vida. O que daquele fato em si vai fazer com que você se torne alguém melhor. Melhor para você e melhor para o outro. Isso é o que vai fazer a diferença. A culpa não. A culpa simplesmente vai deixar com que você patine. Continue sempre voltando para o mesmo lugar, sentindo a mesma dor. E, infelizmente, na maior parte das vezes, cometendo as mesmas falhas. São escolhas, né? Você pode escolher levar uma vida com menos culpa. Inclusive, a culpa volto a repetir, foi um dos grandes males do século passado e continua sendo um grande mal deste início de século. Porque cada vez, inclusive com a vida mais atribulada, com crianças, com família, você vê quantas pessoas se sentem culpadas de não ter tempo para aquilo que é mais importante. Não ter tempo de passar com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais.
e trabalha, e trabalha, e trabalha, e quando está com os pais fica preocupado com a cabeça no trabalho, porque precisa disso, disso, daquilo, e uma coisa e outra faz com que venha a sensação de culpa. Agora, se você vai ter alguma dica para eles, para diminuir um pouco mais a culpa, quer dizer, venha fazer os treinamentos, faça treinamentos, se não for de dimensão, onde você achar adequado, onde você encontrar adequado, mas faça, porque o treinamento, quando a gente faz treinamento de cursos, não é nem de autoconhecimento, são cursos de autoconceitos, são cursos de valores, são cursos que transformam o ser humano, sim. Isso é o que temos para realizar. É necessário você acreditar que consegue, sim, em um instante, fazer uma mudança total e geral naquilo que te incomoda. Porque viver carregando cargas desnecessárias já é tão atribulado, a vida já é tanto cheio de problema, tanto cheio de coisa, e algumas pessoas ainda falam, eu não quero problema. Como não quer problema? Você quer uma vida sem problema? Tem algumas que alimentam o problema ainda. Não, mas eu não quero viver com problema. Como não? Isso é folga. Tem mais é que ter problema mesmo. Os problemas são os obstáculos, isso nos faz crescer. O problema não são os problemas, é o que você faz com eles. O problema são as pessoas que, mediante um obstáculo, se agacham, se sentam e ficam chorando no mimimi. Ou fingem que eles não estão lá. Ou fingem que não estão lá, sofrendo. Porque você fica sofrendo e achando que eu não tenho, eu não consigo lidar com aquilo, ou então, eu não tenho isso, eu não preciso disso. Nossa, o quanto eu ouço isso, meu Deus do céu, eu não preciso disso. Isso dói o ouvido. Eu não preciso, do que você não precisa? Primeiro que você nem sabe o que é, quando se diz a treinamentos, ou a terapia, ou treinamento individual, autoconhecimento. Eu não preciso disso. Como alguém não precisa de autoconhecimento? Como alguém não precisa se conhecer? Palavra batida, sim, autoconhecimento. Mas é essencial para qualquer um viver bem consigo. Você não convive melhor com pessoas que você conhece? Com situações em que você conhece? Você não cria habilidade e uma certa destreza quando você se especializa em algo, quando você adquire um conhecimento, quando você cada vez mais domina aquilo? Não te traz sucesso? Ok, é a mesma coisa com você. O autoconhecimento é cada vez mais se aprimorar, se especializar no ser humano que você é. E isso vai trazer o que para você? Sucesso. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você se perceber, quanto melhor for sua autoimagem, quanto maior for sua autoestima, mais você vai ter sucesso. E o que é sucesso? Aquilo que você quiser, desde que você pense que é quando você se propõe a algo e consegue ter o resultado que você deseja. Então, se o meu sucesso é hoje encerrar a rádio e bem tranquila, conseguir passar a minha mensagem, eu vou terminar hoje a rádio feliz com o meu resultado e vou dizer, eu obtive sucesso. Se algo acontecer que de repente eu acho que não foi adequado ou que eu preciso rever alguma coisa, a imagem não ficou boa, o som não ficou bom, eu vou me sentir feliz, mas talvez eu perceba que eu posso buscar outros recursos para ficar ainda melhor. Fiz o melhor que eu podia, mas ainda pode melhorar. Essa é a relação que você precisa estar com você. Sem gerar culpa por ter falhado. Não. Responsabilize-se pela sua falha. Mas tenha consciência de que você pode fazer melhor, que você pode fazer diferente. E que esse fazer diferente vai te trazer um resultado de sucesso. Culpa não é sucesso. Sucesso é fazer bem aquilo que você deseja. É conquistar os resultados que você quer. E se nós estamos dizendo que o resultado precisa vir de você, que os resultados são para você, então para você ter esse melhor resultado é necessário que você conheça o que te limita. Conheça aquilo que você ainda não sabe de você. Conheça aquilo que você sabe de você, mas você não quer ver. Pare de fugir de si mesmo. Ninguém consegue ser feliz fugindo de si mesmo. Uma resposta muito boa para quem fala que não precisa disso. Se você não precisa escutar a rádio,
essa parte da rádio que você não precisa escutar, você não escuta. Olha que legal. Na parte do treinamento, aquilo que você não precisa do treinamento, não faça. Também você é livre para não entrar na atividade que você não precisa. Olha que legal isso. E nosso treinamento, ele vai além. Ele é um treinamento de autoaperfeiçoamento. Por que ele é autoaperfeiçoamento? Porque quando falta alguma coisa, tudo o resto vai desmoronar. Faltou um pininho, tudo cai. Em algum momento vai a ruína, né? Vai a ruína. E algumas pessoas se perguntam por que de vez em quando ou quase todo momento, ou toda hora eu morro na praia. Por que de repente eu não consigo manter mais momentos de felicidades? E aí, o que nós perguntamos, quanto tempo você vai esperar para que você possa ir limpando? Claro que não é uma palestra, uma rádio, um treinamento só, sei lá, o que você venha fazer de 1, 2, 5, 10 dias que vá resolver todo o lixo que você vem carregando. Mas se você não começar, os lixos vão se acumulando e você vai se acostumando com ele. A culpa é uma dessas. E é necessário que, para que você não tenha uma culpa sua de todo dia, você comece a ter consciência de quais culpas você tem. Faça uma relação. Não mostre para ninguém, mas faça uma relação do que você se sente culpado. É um bom começo. Leia e depois veja realmente daquilo que você está lendo, reflita sobre o quanto realmente você tem de culpa em relação àquilo que você escreveu. Isso é muito importante. É talvez uma dica para começar, porque um trabalho de culpa seria muito importante fazer pessoalmente ou através de uma palestra, estando para que a gente possa resolver. A pessoa levanta a mão, que tem culpa, você vai focado naquela culpa, para poder auxiliar a pessoa a se livrar da culpa. Mas uma das soluções para um começo de aliviar a culpa é essa: tenha consciência delas. E melhor, tenha consciência de quanto realmente você é culpado daquilo que você está colocando. E talvez até ter a consciência, você escrever, você perceba que tem algumas coisas que já não fazem mais sentido e algumas que você pode fazer algo para se responsabilizar e ter um resultado diferente relacionado a exatamente aquilo. Então, busque ter a consciência das suas culpas e busque conhecer a si. As pessoas às vezes falam assim, eu tenho vergonha, eu já ouvi isso, eu tenho vergonha de fazer terapia ou de falar para alguém que eu vou fazer terapia. Porque terapia, principalmente as pessoas mais velhas, né, que falam assim, terapia é coisa de louco, coisa de pessoas que têm problema, não é? Na verdade, a terapia é você cuidar de você, você aprender sobre você. Então, na verdade, quem tem problema, quem é louco, é aquele que não cuida de si, aquele que coloca a responsabilidade da vida dele, as culpas dos fracassos dele no mundo e não percebe que é importante que ele entenda a si mesmo. Esse aí tem problema. Esse aí é louco. Esse realmente precisa de outros caminhos. Mas você que decide cuidar de si, fazer terapia, fazer treinamento, ler um bom livro, buscar assistir um workshop, não importa o que seja, se fizer bem, porque tudo que você se permitir viver com o intuito de usar em algum momento vai fazer diferença. Alguma diferença sempre faz. Num pensamento, num sentimento, num comportamento, num gesto, numa palavra. Por isso, proponha-se, abra-se para se conhecer, abra-se para fazer diferente. Abra-se para se abrir para o mundo de possibilidades diferentes daquilo que você conhece. Aquilo que você gostar, você agarra. Aquilo que você não gostar, deixa pra lá. Só que você fica muitas vezes agarrado àquilo que você não gosta, sem abrir possibilidade para aquilo que você pode vir a gostar e deixar de lado aquilo que te faz mal. Por isso, lembre-se, ter consciência de quem você é, das suas culpas, dos seus comportamentos limitantes é extremamente importante. Cuide de você. Ninguém pode fazer isso por você. É você por você mesmo, não tem jeito. Por mais que às vezes a gente coloque a sensação ou tenha a ideia, né, até a vontade de, eu vou deixar meu marido cuidar de mim em determinada situação, meu pai cuidar de mim em outra situação, pode até ser um paliativo,
Mas se você não fizer por você e não quiser fazer por você, não adianta. A sua vida vai estar sempre sendo pilotada pelos outros e você nunca vai chegar onde você realmente deseja chegar. Sonhos, desejos vão ficar todos sempre em segundo plano, porque as pessoas vão tomar as decisões por você. Por isso, cuide da sua culpa, assuma a responsabilidade, esvazie sua caixinha de e-mail e tenha uma semana incrível. Nosso tempo está acabando e vou me despedir de vocês. A gente se vê a semana que vem e eu espero ter tido sucesso nessa rádio de hoje. Foi muito boa a rádio. E aí vai o recado. Falando da culpa, se você vai dar crédito de tudo que deu errado, também é preciso dar crédito por tudo que é bom. E mais ainda, culpe com elegância, como eu falei, com inteligência, culpe ao nível da alma, não ao nível da cabeça, da razão, ao nível do coração. Porque normalmente quando usamos somente a cabeça, as tagarelas nos confundem e elas acabam te julgando, te culpando mais ainda. Então, olha, um abraço muito grande. Espero que realmente, como a Fabiana falou, que a rádio tenha passado nosso intuito. Um abraço, muito obrigado a todos que estão nos escutando, Rafa, Fabi é você, Vanessa, Alessandra, Fran, Ed, tem mais um monte aqui que eu não consigo identificar quem é, o Jair, que também fez a abertura, tá aí, abraço Jair, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Vamos encerrar, até quarta-feira que vem, às 15 horas em ponto, mais um programa da Web Rádio Dimensão. A gente se vê. A gente se vê. Agora a gente se e vê. A gente se escuta. E a gente se ouve. Então vai. Tchau, gente. Boa semana para todos vocês. Para a rádio, Joey Cocker na mesa. Aqui é só dar o Joey Cocker aqui até fechar lá. Abraço. Até mais. Tchau. E? Aí só soltar Joey Cocker. Não vai. Aqui vai sim, só soltar 2 vezes. Aqui, clica assim, ó. Tum. Não vai mesmo. Foi. Falha. Não, foi só aumentar. Obrigado, Edi. Para você também, abraço. Abraço. Até Tchau, mais. gente. Até mais. A gente se vê a semana que vem. Ah, e tem novidades aí, pessoal do Facebook. Nós temos umas novidades para vocês. Tá falando baixo porque Ouça aí. Fica fechado. O Carlos vai lançar hoje. A gente vai lançar o podcast do Carlos. Ouça com todo carinho e atenção. Vai fazer diferença na sua vida. Você tá bonita mesmo, vindo daqui. Rapaz. Abraço, pessoas. Não estão me ouvindo, mas abraço. Tchau. Fechando. Até mais. Não fecha.